Gente, um assunto super importante dessa semana é a PL que cria o Programa Nacional de Assistência à Mobilidade dos Idosos em Áreas Urbanas. O Dudu foi relator desse projeto de lei que prevê auxílio federal para bancar a gratuidade no transporte urbano aos idosos nos estados e municípios. Olha só que coisa boa. E essa semana ele apresentou o relatório favorável ao projeto. Agora o próximo passo é a avaliação pelos deputados. Que viu? vitória, que coisa maravilhosa. Vai ajudar, desafogar os municípios, né? e ajudar financeiramente. tantos idosos também, né? Sim, é um direito, né? Vamos ouvir o Dudu. Bem, essa semana nós aprovamos no Senado o Plano de Mobilidade para os Idosos. O Plano de Mobilidade para os Idosos é uma contribuição do governo federal para que os municípios que estão já no limite, porque como nós sabemos, em Manaus é uma situação crônica, nós temos um déficit financeiro gravíssimo no transporte coletivo, que acaba onerando a passagem de ônibus e dando um ônibus de baixa qualidade, né? De um lado nós temos uma passagem cara, de outro lado nós temos ônibus que nem sempre ou quase sempre não são de boa qualidade. É preciso fazer essa análise crítica. Eu vejo aí, Brasil afora, eu como senador da República tenho andado vários estados no Brasil e eu vejo que muitas das cidades brasileiras os ônibus não estão na situação em que se encontram os ônibus na cidade de Manaus. Ou seja, velhos, com má manutenção, uma limpeza questionada. Nós não usamos ar-condicionados nos nossos ônibus, em que pese um clima tão quente e úmido como é o do Amazonas. Bem, diante dessa circunstância e o preço do combustível tendo elevado tanto, e todos nós sabemos o quanto estamos sofrendo com o preço da gasolina, do óleo diesel, da botija de gás, etc., nós aprovamos por unanimidade no Senado um projeto que eu relatei, de autoria do senador Nelson Trade e do senador Jordano, e nós fizemos umas emendas para poder arredondar o projeto. E aí conseguimos aprovar por unanimidade. Ou seja, garantimos 5 bilhões de reais por ano, fruto do royalty do petróleo, já que o petróleo está tão caro, já que o barril de petróleo está beirando os $100 o barril, que esse dinheiro seja revertido para ajudar os nossos idosos a manter o transporte gratuito para os nossos idosos, sem que isso impacte um aumento na tarifa de transporte coletivo, ou seja, a passagem ficaria ainda mais cara se nós não aprovássemos esse subsídio do governo federal. Aprovamos, não há nenhuma restrição, você com a carteira de identidade, com a tarja idoso, você tem acesso à gratuidade, portanto 100% dos idosos têm direito à gratuidade no transporte coletivo e agora, durante os próximos 3 anos, nós temos um subsídio do governo federal na ordem de 5 bilhões de reais para todos os municípios que têm transporte coletivo estruturado e para as regiões metropolitanas que também tenham transporte coletivo estruturado. Assim, nós estamos garantindo o direito e o acesso do idoso ao transporte urbano gratuito. É uma grande conquista do ponto de vista social, justa e que busca o equilíbrio econômico-financeiro para que a gente possa ofertar um serviço gratuito, mas de qualidade, com ônibus limpo, com ônibus novo, com ônibus em boas condições, seja para os idosos, sejam para os estudantes, que também têm a meia passagem, até mesmo em alguns lugares a gratuidade da passagem, e seja para aquele que paga, até pelo Vale Transporte, paga o transporte coletivo. Portanto, acho que foi uma solução bem encontrada no Senado da República e agora depende da votação na Câmara dos Deputados.